Olá pessoal, Marco Rean aqui com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje eu estou em frente aqui de uma televisão, justamente porque ela será o nosso tema da dica de hoje, tá? As televisões ficaram modernas, a gente se refere à emissora, a gente se refere ao aparelho, ou a gente se refere a uma plataforma de streaming, enfim, tá? Dependendo da referência, nós utilizamos em alemão uma preposição diferente, tá bom? É sobre isso, então, que eu gostaria de tratar com vocês nesta dica, tá? Nos cursos de alemão, nas aulas de alemão, ainda nós não trabalhamos, os livros, os exercícios ainda não trazem exatamente esse tipo de conteúdo, então eu pensei em preparar um vídeo exclusivamente para vocês, tá bom? Então, qual preposição utilizar com qual dispositivo, se é televisão, se é tablet, se é celular? Esse é o tema da nossa dica de hoje. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de falar sobre o verbo assistir televisão, tá bom? Em alemão, nós temos um verbo específico para isso, tá? Esse verbo se chama Fernsehen, tá certo? E é um verbo que se separa, tá? Nós temos um prefixo fern e nós temos o verbo base, que é o verbo sehen, que é o verbo ver, tá? E quando a gente monta uma frase, nós temos então o sujeito, o verbo base, alguma outra informação, se necessária, e aí no final nós temos o prefixo. Bom, então, vamos lá como exemplo. Eu vejo televisão todos os dias, tá? Ich sehe jeden Tag fern, tá bom? O fern, então, aparece no final da frase. Vejam, esse verbo, ele é considerado intransitivo. Isso significa que você não pode colocar nenhum tipo de complemento nessa frase, tá? Por exemplo, você não pode especificar o que é que você está assistindo neste momento. É o simples ato de assistir televisão, tá? Então, eu estou assistindo televisão. Eu não especifico o que, se é um filme, se é um show, se é um jogo, tá? Uma novela, tá bom? Eu não posso, com este verbo, Fernsehen, eu não posso especificar o que, tá bom? Então, é simplesmente, eu estou assistindo televisão, ich sehe fern. Agora, para dizer que você está assistindo a um filme na televisão, nós precisamos fazer uma diferença entre o aparelho e o meio de comunicação, tá bom? O aparelho de televisão se chama em alemão der Fernseher, ok? Der Fernseher. Enquanto o meio de comunicação se chama das Fernsehen. Das Fernsehen. Tudo bem? Então, nesse exemplo, nós vamos utilizar a palavra das Fernsehen, tá? Então, como meio de comunicação, porque é uma emissora que está transmitindo, que está mostrando um programa, né? Um jogo, um filme, tá bom? Então, ficamos assim. Eu vejo, ou estou vendo, a um filme na televisão. Ich sehe einen Film im Fernsehen. Ich sehe einen Film im Fernsehen. Aliás, a preposição im, né, im, ela é utilizada também com os outros meios de comunicação. Por exemplo, o rádio, tá? E também a internet, tá certo? Então, nos três casos, nós vamos utilizar o im. Im Fernsehen, im Radio, im Internet. Bom, feita a diferença então entre aparelho de televisão e meio de comunicação, tá? Agora a gente vai focar no aparelho mesmo, tá bom? Der Fernseher. Aliás, podemos falar aqui não só do aparelho de televisão, mas também do celular, do tablet, do computador e também do notebook ou laptop, tá? Então, quando nós nos referimos aos aparelhos, quer dizer, eu estou assistindo a um filme no computador, ou no notebook, ou no celular,
no tablet, tá? Nesse caso, eu vou utilizar uma outra preposição, tá? Que é a preposição auf. Nesse caso, também seguida do caso dativo, tá certo? Então, vejamos o exemplo. Ich sehe einen Film auf dem Computer. Tá? Eu vejo um filme no computador. Então, auf dem Computer, auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Laptop. E por falar em auf, né, eu acho que é interessante deixar aqui também como comentário, é que o auf também é utilizado com as redes sociais, tá? Sem ter a necessidade de colocar o artigo e também o caso dativo, tá bom? Simplesmente auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube e também auf WhatsApp ou auf Telegram. A não ser que você faça uma referência a um grupo fechado, tá? Um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, tá? Aí sim a gente volta a falar da preposição in, ou volta a utilizar a preposição in, porque a preposição in sempre pressupõe algo fechado, tá? Então nós dizemos, por exemplo, in der WhatsApp-Gruppe ou in der Facebook-Gruppe, tá bom? E agora vamos falar então da última preposição, tá? Que a gente utiliza normalmente aí com os diferentes dispositivos, que é a preposição am, tá bom? A-M, am. Na verdade, é a preposição an mais o caso dativo também, tá certo? Então, normalmente quando a gente fala assim, né, a gente pede para a criança ou mesmo para o adulto, né, sair da televisão, tá assistindo muito a televisão e tem que sair um pouco, fazer uma pausa, parar de assistir essas coisas, tá? Então a gente, pelo menos no caso do aparelho de televisão, nós continuamos falando vor, tá? Vor dem Fernseher, porque existe uma distância. A preposição vor significa em frente, tá? E havendo essa distância entre a pessoa e o aparelho, tá bom? Então a gente continua utilizando o vor, tá bom? Então, mein Sohn sitzt seit 3 Stunden vor dem Fernseher. Tá? O meu filho está sentado há 3 horas diante da televisão ou em frente à televisão. Tudo bem? Agora, quando a gente fizer referência a outros dispositivos, seja um computador, um laptop, um notebook, um celular ou um tablet, a gente utiliza a preposição am. Tá? Então, mein Sohn sitzt seit 3 Stunden am Computer, am Handy, am Tablet, am Laptop. Tá certo? Vamos fazer um resumo então? As dicas da Belínguas você pode assistir no nosso canal auf YouTube, auf dem Laptop, auf dem Tablet, auf dem Handy e, obviamente, auf dem Fernseher. Ou então, você nos encontra também auf Facebook e também auf Instagram. É só se inscrever também nos nossos canais e nos seguir nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Belínguas deseja a todos bons estudos!